Bom dia, igreja. Sejam todos muito bem-vindos para mais um culto. Antes de começar, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Robson. Sou líder também do Grupo A, Adolescentes da Igreja. E hoje eu vou fazer a introdução para vocês aqui, tá bom? Tem uma brincadeira que a gente faz no Grupo de Adolescentes que eu queria fazer com vocês aqui hoje, tá? Eu quero ver quem trouxe a Bíblia hoje para cá, mas não no celular. Eu quero Bíblia. Ah, bastante gente. Então, vai funcionar da seguinte forma, pessoal. Eu quero que vocês coloquem a Bíblia tudo na cabeça. Em cima da cabeça. Isso, na cabeça. Boa. Vou fazer o seguinte, eu vou falar o versículo que vocês têm que procurar, tá? E o primeiro que achar o versículo, levanta, e daí vai ler o versículo para a gente, beleza? Então, vamos lá. Não, Bíblia na cabeça. Quando eu falar o versículo, eu falar já, vocês começam a procurar, beleza? Então, pessoal, quando eu falar já, mas o versículo é Mateus 24, 30. Calma, não, ainda não. Quando eu falar já, no celular não vai valer, pessoal, só Bíblia e papel. Vamos lá. Mateus 24, 30, valendo. Mateus 24, 30. Vamos lá, o pessoal está craque aí em ler a Bíblia. Heinz, primeiro, acho que o pastor João achou antes, né? Não, acho que o pastor João foi antes. Pastor João, por favor, leia o versículo 30 e o 31 para o pessoal aí. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Bom. E como a gente faz no Atos também, um prêmio para o pastor que achou primeiro aqui. Muito bom. Então vamos lá. Então o que diz esse versículo, né? Ele traz uma mensagem de esperança para a gente, né? Então ele fala da vinda de Cristo, né? Quando Cristo vai voltar para nos levar para os céus, né? Então hoje de manhã eu queria trazer para vocês uma mensagem de esperança, né? Que Jesus vai voltar. Ele prometeu isso para a gente, né? Então que a gente tenha muito firme isso na nossa cabeça que ele vai voltar. Então que nossas esperanças estejam centradas nele, né? Muitas vezes a gente coloca nossas esperanças em outras pessoas, a gente coloca nossas esperanças em políticos, em nós mesmos, muitas vezes nas próprias forças, e invariavelmente a gente acaba sempre se frustrando, né? A gente se frustra com políticos, a gente se frustra com outras pessoas, a gente se frustra com nós mesmos, né? A gente acha que a gente é mais forte do que a gente realmente é, mas com Deus a gente nunca vai nos frustrar, né? Eu queria ler mais um versículo para vocês, Hebreus 6, 18, quem quiser abrir aí. Hebreus 6, 18 a 20. Vou ler para vocês. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiemos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui diz, né, que nossa esperança esteja em Deus, né, em Jesus, que Ele nunca vai nos abandonar, né? É a única esperança que a gente pode ter com certeza absoluta, que nunca vai nos decepcionar, que a gente pode sempre confiar nele. Beleza? Então, é isso que eu queria deixar com vocês. Então, não esqueçamos, né, quando a gente voltar para casa depois, que nossa esperança tem que estar sempre em Jesus, né? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse domingo, Senhor, agradeço por cada um que está aqui, Senhor, agradeço que o pessoal saiu da sua casa para vir aqui, louvar o Teu nome, Senhor, para mais da Tua palavra, que o Senhor faça presente na vida de cada um, Senhor, hoje de noite, hoje aqui de manhã, Senhor, hoje durante o dia, durante a semana, que a gente possa estar sentindo a Tua presença em cada momento, Senhor. Também abençoe o louvor, abençoe a mensagem, que seja um culto bem abençoado, Senhor. Amém. Peço que você fique de pé, para que juntos possamos cantar a Deus. Jesus, teu nome é santo, amável teu querer.
louvor supremo e puro amor, queremos te render. Poder e honra e glória a ti nós vimos tributar, e com sincera devoção teu culto celebrar. Jesus, teu nome é santo, merece o nosso amor. És nosso Deus que estás nos céus e nosso protetor. Incomparável é, Senhor, em tua compaixão. Quiseste para o mal vencer, fazer-te nosso irmão. Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz. O teu sofrer, o teu penar, a vida nos conduz. Glorificado estás nos céus, atento à adoração que vimos nós fiéis prestar com grato coração. Glorificado estás nos céus, atento à adoração que vimos nós fiéis prestar com grato coração. As próximas duas músicas que nós vamos cantar são duas músicas antigas. A primeira delas que a gente vai cantar agora, eu pelo menos não me recordo de ter cantado aqui na igreja, mas é um hino bem antigo. Fala sobre o amor de Deus e como ele é tão grande, que a gente muitas vezes não consegue entender. E a segunda música, já é uma música bem conhecida aqui na igreja, é uma música que eu considero uma oração, às vezes muito difícil de fazer, mas é uma música muito importante também, e a gente quer cantar ela agora. Eis o amor, vasto oceano, doce fonte a jorrar, quando o príncipe da vida sangue deu pra nos salvar. Desse amor quem não se lembra, seu louvor quem cessará? Pelos céus, dias eternos, ninguém dele esquecerá. Desse amor quem não se lembra, seu louvor quem cessará? Pelos céus, dias eternos, ninguém dele esquecerá. Sobre o monte do Calvário, larga fonte se abriu, mar de graça e piedade, dos portões de Deus fluiu. Graça e amor, qual vasto rio, flui do alto sem cessar. Paz de Deus, pura justiça, os perdidos veio amar. Graça e amor, qual vasto rio, flui do alto sem cessar. Paz de Deus, pura justiça, os perdidos veio amar.
tão grande no mundo não há, outro amor tão profundo não há, amor tão grande no mundo não há, amor como o teu não há. Eis o amor, vasto oceano, doce fonte a jorrar, quando o príncipe da vida sangue deu pra nos salvar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, meu Deus, de ti, meu Deus, de ti. Obrigado, Deus, por esse amor tão grande que nós não conseguimos entender. Pai, que cada vez mais a gente queira estar mais perto e mais parecido contigo, Pai. A gente sabe que dizer isso, às vezes, é uma oração muito corajosa, Pai, porque nós não sabemos o que o Senhor tem nos seus planos para que a gente pareça mais contigo, Deus. Talvez sejam dificuldades, talvez sejam alegrias, mas, Pai, que essa vontade de ser mais parecido contigo seja muito maior do que qualquer situação, qualquer circunstância, Pai. Por favor, nos ajuda a ser mais parecidos contigo. Amém. Podem sentar. Bom dia, querida igreja. Gostaríamos de chamar as crianças à frente. Queremos orar pelas crianças. Bom dia, igreja. Bom dia, criança.
Vocês querem vir aqui até na frente? A gente tem uma charadinha rapidinho antes de ir para EBD, daí a gente ora e vai lá. José, seja projeta para mim, por favor. Acho que deu, né? A gente vai para... Pode projetar a próxima tela? Tranquilo. Talvez primeiro a gente vai deixar as crianças tentarem descobrir a charada. Se elas não conseguirem, daí a igreja ajuda, combinado? É um versículo. Olha lá, nós temos 4 imagens. Quem pelas imagens consegue deduzir o que o versículo quer dizer? Uma boca, uma conversa, um coração, uma bateria. Será que dá certo? Vamos ver se alguém aqui da frente sabe. Você sabe, Gabi? Não? Sofia, Júlia, sabem? Não? Então vamos pedir para a igreja nos ajudar? Vamos? Muito bem, Jonathan. Isso mesmo. Pode projetar o versículo, José. Está em Mateus 12:34. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A gente tem mais um. É nesse mesmo estilo. Vamos lá se a gente descobre. Essa tá fácil. Vamos lá. Temos 5 imagens agora. Alguém sabe? Tem uma lâmpada, tem um pé, tem a Bíblia, tem um rapaz com uma lanterna na frente e um caminho. Vocês sabem? Ou vocês vão pedir ajuda dos universitários aqui? Ninguém? Não? Só um pouquinho que elas estão ali pensando. Muito bem. A Ana sabe, ela vai contar para vocês, tá? Só um pouquinho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso mesmo. Pode projetar ali. Tá em Salmos 19:5. Então, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e a luz que ilumina o meu caminho. Então, tá bom, só peguei uma pequena atividade para eles, para descontrair. Então, agora a gente vai ter um momentinho com eles na EBD. Muito obrigada. A Gil só vai finalizar com uma oração. Bom dia. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, que temos crianças na nossa igreja. Pedimos que o Senhor os abençoe, os oriente, nos capacite a suportá-los, no sentido de orientar na sua palavra sempre, Senhor. É isso que pedimos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Como é bom ter crianças na igreja, né? Nós queremos também ter um momento de oração. Na semana passada, nós escutamos um pouquinho na mensagem sobre João 17, né, a oração de Jesus. E Jesus nos exorta a orar não somente pelos cristãos, mas por todos, né, por aqueles que nem aqui estão e que nem creem em Cristo, né? Isso é o amor que Deus ele tem, né, ele, por meio de nós, né, o seu Espírito possa fluir para que a gente também possa trazer esse amor ao nosso próximo. E a gente tem vários pedidos, vários agradecimentos, mas eu sempre olho no sentido de agradecer
né, no sentido que ou a gente olha tudo como sendo um milagre, ou a gente não vê nada como sendo um milagre. Então, se a gente pensar um pouquinho nesse sentido, se você voltar um pouco hoje de manhã cedo, o que você fez? Você pôde levantar da cama, você conseguiu colocar a sua perna para fora da cama, levantar o seu corpo, abrir os olhos, escutar os passarinhos, ter o cheiro do café, sentir o paladar do café, estar bem alimentado. Isso tudo é um milagre, porque nada disso a gente explica, né? E às vezes são coisas tão simples, porque isso faz parte das necessidades básicas que nós temos, né? Quando nós não estamos mais olhando para as necessidades básicas, nós vamos olhar para outras coisas, para outras necessidades que nós temos, mas quando nós olhamos exatamente para a base, nós vemos quão importante tudo aquilo que Deus criou, né, e que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Eu gostaria de abrir também, se alguém tem algum testemunho nesse momento, ou um pedido de oração, né, nós temos vários, mas alguém gostaria de trazer algum testemunho ou compartilhar algum momento que passou durante a semana, ou algum momento difícil que está passando. Gostaria de abrir a palavra, se alguém tem interesse, possa ficar bem à vontade antes de a gente ter o nosso momento de oração. Se alguém tiver o interesse de compartilhar, por favor, levante a mão, eu levo o microfone, e a gente pode também escutar um pouquinho sobre algum pedido, algum agradecimento que alguém tenha. Quando ele falou que tudo é um milagre, né? Quando a gente tem alguém acamado num hospital, a gente sabe, né? Só um pouquinho. Eu nem vou olhar muito para vocês, senão eu choro mais, tá? Vou tentar me concentrar aqui. Ter a pessoa lá no hospital, quando a imagem que vem assim é que não somos nada, né? Então, eu não consigo esquecer a enfermeira que entrou no quarto do meu pai e falou: tá vendo isso daqui? As pessoas não lembram de que elas não são nada. Porque aqui ele está deitado, ele está dependente de tudo, de todo mundo, e a pessoa esquece, né? E dela falou como as pessoas levam a vida hoje, né? Eu não quero ter filhos, eu não quero formar família, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Só que ela esquece que um dia não é o trabalho que vai levar para algum lugar, né? Não é as coisas que a gente ganha ou faz que levam a gente para algum lugar. É as pessoas com quem você estabelece relações. Ela falou que não uma, não duas pessoas param nos hospitais hoje e ninguém vai ver. Ninguém vai lá ver. Ninguém nem sabe que a pessoa está lá, porque a pessoa se tornou independente, ela se tornou autônoma, ela é dona do nariz dela, ela cultiva as coisas para si própria, né? De trabalho, de dinheiro, de vida, de tudo. E daí ela chega lá, num hospital, e ninguém nem sabe que parou lá. Né? Então, assim, daí fica essa lição mesmo, que apesar da gente passar por essas questões de hospital, Deus abre o olho da gente para outras situações, né? Estabelece novos padrões de vida, né? Para nós. Tanto para a pessoa que está acamada, quanto para nós. E é um desafio, é uma luta do dia a dia, mas, como disse o Heinz, o milagre acontece todo momento, quando a gente anda com Deus. Porque você orou, meu pai abriu o olho, a gente orou, ele mexeu os braços, a gente orou, então a gente sempre recebeu algo em troca, apesar de sermos falhos, né? Então, assim, a gente não explica Deus, né? Mas Ele faz parte de tudo. Obrigado, Karina.
precisamos estar lembrando nas nossas orações, nós temos vários pontos de oração. Não sei se mais alguém gostaria de falar. Por favor. Obrigado. Bom dia, igreja. Queria agradecer muito. Só tenho que agradecer depois de tudo que eu passei. Muitos anos de dor, sofrimento, muita oração. E Deus foi maravilhoso. Tive uma cirurgia muito boa. Recuperação está sendo fantástica. Um fisioterapeuta excelente. Médico se tornou meu amigo. E só tenho que agradecer por todos que oraram e continuam orando. Agora a gente só tem que agradecer. Obrigado. Obrigado. Tão bom quando a gente tem novamente nossos irmãos na igreja que passaram por tanta dificuldade, né? Tão bom poder estar novamente junto. Que bom que Deus é tão grande e sempre escuta as nossas orações. Mais alguém gostaria de compartilhar? Nós temos o Miguel Gossen, né? Que a gente precisa lembrar nas nossas orações. A minha mãe, ela também, Brunilde Peters, ela está na casa do meu irmão, do Corte, desde quinta-feira. Ela tem bastante problema com artrose, então ela agora quase não consegue levantar, né? Muita dor no joelho, nas costas. Estive ontem com ela também ainda. E o frio, ele ainda vem, é mais um fator preponderante para que essas dores elas venham e aumentem. Então, é difícil. A artrose também é algo bem complicado, né? E eu acho que a gente precisa orar também sobre isso, para que as dores também possam aliviar. Agradecer também pelo nosso bazar. Estamos trabalhando aqui na igreja. Durante a semana também tem vindo novas pessoas. Podemos ser bênção também, entregar livretos do Pão Diário, né, devocional, para essas pessoas. Sempre é bom quando outras pessoas vêm à nossa igreja e também podem conhecer. Nós temos o Carly Friesen, que perdeu a sua esposa na Suíça, né? Ele também é a segunda vez que ele passa por isso, a primeira vez com a Carola e agora a segunda vez, as duas vezes com câncer. A gente se pergunta por quê, mas Deus tem um propósito. É tão difícil aqui na Terra, nós temos esse entendimento, muito difícil. Temos o Edwin, que é irmão do Carly, também está doente, lembrar dele em nossas orações. A família Willer, o João Geraldo Willer, ele faleceu agora esse final de semana. Ele é pai da Christine Willer, que também é membro aqui na nossa igreja. São tantos pedidos de oração, mas nós também temos muitos agradecimentos. Então, gostaria de que nós agora, nesse momento, pudéssemos baixar as nossas frontes, que nós possamos pensar nessas famílias, que nós possamos lembrar desses momentos tão delicados que muitas famílias estão passando, mas sabemos que Cristo está acima de tudo, Cristo é o nosso norte, e que a gente possa orar e a gente possa ter alguns minutinhos agora concentrados nesse momento, e eu vou finalizar com uma oração em seguida.
Senhor nosso Deus, é tão bom estar na sua casa, é tão bom estar aqui com os nossos irmãos, é tão bom nós sermos família na sua igreja. Obrigado por cada um que aqui está, Senhor. Peço a tua bênção por cada um aqui, pelas famílias. Possamos ser luz onde estivermos. Temos tantas pessoas doentes, pessoas que mencionamos aqui, Senhor. Estivemos em oração nesse momento, intercedendo por cada uma delas, Senhor. Mas também te agradecemos por tantas pessoas que tu já curaste, Senhor. Tu tens um propósito com tudo isso, muitas vezes, e não entendemos o porquê. Mas sabemos que tu estás acima de todas as coisas e confiamos em ti, e isso nos alivia. As nossas cargas entregues a ti aliviam o nosso fardo aqui na terra. Obrigado que temos essa conexão contigo, que podemos orar e tu nos escutas, temos a certeza disso. Não temos dúvidas algumas. Obrigado por esse momento que aqui estamos. Abençoa esse culto. Receba o nosso louvor, Senhor, em gratidão a ti. Em nome de Cristo pedimos e agradecemos. Amém. Queremos cantar mais 2 músicas. Convido a equipe de louvor a nos ministrar com mais essas músicas. Peço que vocês fiquem de pé. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E para me apresentar rapidamente, sou Cláudio Varkantin, originariamente de Vitmarsum, da igreja menonita, chamam ela de Igreja da Torre, né? Então, sou lá da Igreja da Torre, em Jaraguá, Vitmarsum. Moro há 18 anos em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, então já estamos atuando ali. Primeiramente, a gente foi para lá trabalhando na Igreja Irmãos Menonitas. Estive atuando mais de 10 anos dentro da Convenção dos Irmãos Menonitas. E, ultimamente, estava já trabalhando na Convenção Batista, né? Então, estava numa igreja Batista Vida Nova, em Jaraguá do Sul, na qual também pastorei como co-pastor durante 8 anos. E temos 2 filhos. Estou casado com a minha esposa maravilhosa há 21 anos. E assim vai indo, né? Nossos filhos, Mateus e Atabeia, estão lá em Jaraguá do Sul, eles trabalham, estudam, então não puderam estar conosco aqui. Enquanto estavam falando o culto e a música anterior, não essas últimas, mas músicas anteriores, né, foi falado ali, foi cantado sobre estar com o Senhor, né, mais perto quero estar. E nesse contexto, eu senti muito forte no coração de começar a ministração, na verdade, contando um testemunho meu de igreja, de pastoreio. Porque a gente ultimamente tem ouvido tanta coisa de enfermidade, doenças, sofrimentos, pessoas partindo, pessoas... e o nosso coração fica pesado. E aí, eu estava pastoreando lá em Jaraguá do Sul, e tinha uma irmã da igreja, sabe aquelas irmãs assim, que são
queridíssimas. Ela era uma mulher já que nunca tinha casado, nunca tinha filhos, ela era uma pessoa sozinha, mas um testemunho extraordinário. Pessoas de outras igrejas que conheciam ela conhecia vários pastores de outras igrejas, ela tinha um contato muito legal, um testemunho muito vibrante, uma pessoa extraordinária, assim. Todo mundo falava bem dela. Sabe aquela pessoa que todo mundo fala bem dela? E ela ficou doente. Ficou doente, interna, vem para casa, volta, vai e volta. Ela acamada na cama dela, na casa dela. Minha esposa e eu, a gente várias vezes foi lá, fazia música para ela. Eu, como pastor, levava a ceia para ela. Mas sabe aquele coração apertado, dizendo, Deus, não é justo. Todo mundo fala tão bem dela, ela é uma pessoa tão querida, tão maravilhosa, e ela passando por essa situação tão difícil. Eu prostrado no meu escritório, orando e falando, Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio na Tua palavra que ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu creio também que se o Senhor deu poder, autoridade aos apóstolos, essa mesma autoridade está sobre nós ainda hoje. E eu, me impressionei com a minha própria oração. Atos capítulo 1, versículo 3 em diante, diz o seguinte: as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Até aqui. Esse texto nos orienta o que acontece depois da morte e ressurreição de Jesus. Esse texto aqui ele fala desses 40 dias que antecede a ascensão de Jesus aos céus. E aqueles 40 dias que nós já ouvimos hoje de 40 dias de Jesus, no culto em alemão, nós ouvimos sobre os 40 dias que Jesus passou jejuando e depois ele foi tentado por Satanás. Aqui nós temos mais uma quarentena, Essa palavra de quarentena, ultimamente a gente nos dá uns arrepios, Mas há uma quarentena aqui de 40 dias, nos quais ele vai aparecendo para os discípulos. E esses 40 dias ele deu uma lição, ele dava lições a respeito de um tema, de um assunto. Ele passou 40 dias se encontrando com seus discípulos para ensinar eles, porque agora era o estágio preparatório para que ele fosse para a glória, e eles agora iriam continuar esse ministério. Então 40 dias agora é intensivão, Tipo, tem aquele negócio de segundo grau, vai se preparar para o vestibular. Aí você passa 3 anos ali, segundo grau, os anos finais ali. E aí, antes do vestibular, você faz o quê? Intensivão. Aí sim, aí a coisa pega, Você vai fazer aquela revisão de tudo aquilo que você ficou estudando 3 anos. Basicamente isso que os discípulos fizeram, 3 anos, aí veio o intensivão, 40 dias, agora vai. Intensivão agora, porque agora Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e aí agora vem esses 40 dias. E olha só o que diz aqui no versículo 3, aos quais então, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Significa o que era o assunto, qual era o tema, qual era a lição que ele passou 40 dias ensinando para os discípulos agora. Qual era o assunto? Reino de Deus. Esse era o assunto. Reino de Deus.
o governo de Deus sobre a terra. Agora um tempo novo estava prestes a começar, um tempo diferente, um tempo agora onde os discípulos estariam trabalhando no propósito divino aqui na terra, implantação do reino de Deus aqui na terra. Jesus era o precursor, era o primeiro, e agora ele, como mestre, está falando sobre o reino de Deus, o reino que ele começou. Esse movimento vai continuar. E ele então falando sobre isso, 40 dias, e depois do intensivão chegou a prova final, né? Agora vamos ver se realmente eles entenderam o conteúdo. Versículo 4: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois destes. Então Jesus ainda diz: olha gente, eu vou dar as últimas recomendações agora, tá? Os macetes, os últimos macetes eu vou passar para vocês agora. Vocês não vão sair de Jerusalém, fiquem aqui. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Então as últimas recomendações são essas. Antes de eu partir, segue a cartilha, é isso aqui. E aí versículo 6: aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Jesus. Eu acho que Jesus, ele tinha uma paciência que é só Jesus, só Deus. Passou 43 anos de ensino médio. Aí passou 40 dias intensivão. E aí ele falou: olha, agora final, agora o reino de Deus vai acontecer assim, assim, assado e tal. E aí aqueles que estavam junto com ele, reunidos ali, neste momento Jesus, entendemos agora. É nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel, certo? Resposta errada. Não tem a ver com o reino de Israel, tem a ver com o reino de Deus. Deixa eu só explicar. O reino de Israel, as promessas dos profetas do Antigo Testamento diziam, né, de que haveria um tempo no qual Deus restauraria o reino de Israel a tal ponto de que um rei em Israel governaria sobre todas as nações de o mundo. Então aí eles entenderam, mas essa era a concepção judaica de um Messias. A concepção judaica de um Messias era um governante, uma autoridade, um líder que governaria sobre todas as nações da terra, e de Jerusalém sairia a lei que regeria as nações. Essa é uma concepção judaica de Messias, que não está errada, mas Jesus cumpre tudo isso no reino espiritual. Ele é a autoridade sobre todas as nações, que todos aqueles que se unem a Ele, Deus governa através de Jesus em seu coração. Amém? Nós pertencemos a este Senhor, Ele é o nosso Senhor. Nós não fazemos parte da nação de Israel, mas do Israel celestial. Amém? Entendemos isto? Então, se você entendeu isso, você já entendeu que os discípulos naquele momento não tinham entendido, que eles estavam esperando um Messias na concepção judaica de um grande líder, de um grande que elevaria o reino de Israel a uma potência nacional, internacional e mundial. E eles entenderam, e eles falaram: então é agora Jesus, é agora que a gente vai governar junto contigo as nações. E Jesus disse: calma gente, não é bem isso. Eles empolgados com o reino de Israel, é agora Roma que espere nosso levante. É agora que Roma a gente vai governar, e o Império Romano vai ruir, e Israel será a nação sobre as nações. Aí Jesus dá uma resposta.
versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não tentem adivinhar a minha vinda. Não tentem adivinhar o que é agora, o que não é, se é agora o tempo de Israel, se agora o governo mundial vai cair sobre Israel. Não tentem ficar adivinhando qual é o tempo que vai acontecer agora. Não se preocupem com os governos aqui na terra, não se preocupem com as coisas deste mundo, quem vai governar, se é Israel que vai dominar, se é Estados Unidos, se é, enfim. Não se preocupem com o reino da terra, com as coisas aqui da terra neste momento. E aí Jesus dá o grande Atos 1:8, que é a grande missão. Agora, prestem atenção naquilo que eu vou falar para vocês, porque é isso que eu quero que vocês saibam. E é isso que vai determinar o chamado de vocês. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Reino de Deus sobre as nações. Reino de Deus sobre as nações, e ele diz: olha, vai ter um governo que vocês vão iniciar, que é o reino de Deus. Esse é o foco, isso eu quero que vocês se importem. Não se preocupe com esse reino de Israel, agora vai ser o reino que vai dominar. Se preocupe com a missão, com o chamado de vocês. Esse é o meu chamado para vocês. Eu quero que vocês façam isso. Isso deve ocupar as mentes de vocês. Não se preocupe com os tempos e as épocas que Deus estabeleceu. Jesus está voltando. Sim, ele está voltando, já está há mais de 2000 anos voltando. Não estou ironizando isso para dizer que ele não vai vir. Lógico que ele está às portas, mas não se preocupe com a volta de Jesus. Se preocupe em cumprir o que ele pediu antes dele ir embora. É isso que deve tomar o nosso coração, é para isso que deve queimar o meu coração, é de cumprir o propósito dele. Se eu não estou cumprindo com o propósito dele, eu não estou esperando a volta dele. Eu estou com pena de mim mesmo. Eu quero que Jesus me leve logo para eu sair daqui, mas eu não estou esperando ele conforme ele disse, porque ele disse: não se preocupe com as épocas que Deus estabeleceu, se preocupe em cumprir o propósito, que é de ser testemunhas e fazer testemunhas de todas as nações. Esta é a preocupação que você deve ter. Não é a preocupação se Israel, se Jesus está vindo, ele vai vir. Isso não tenha dúvida. Nossa preocupação não é se ele vem ou não vem, quando ele vem, mas é em nós cumprirmos o propósito antes que ele venha. Esse é o nosso propósito. É olharmos para Jesus e dizer: ei, se você ainda não estiver vindo, eu vou fazer a minha parte. E isso vai mostrar que eu estou esperando a volta de Jesus, cumprir o propósito que ele me deu. Tanto é que nesse texto, na sequência, se nós formos ver, o que acontece logo na sequência de Atos. E aí a gente olha, no versículo 9 em diante, diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes vir. Então voltaram para Jerusalém e por aí vai. O que acontece? Os discípulos estavam lá admirados, vendo Jesus subindo. Aí as nuvens fecharam a visão dele e ele foi e sumiu. Eles continuaram olhando. E aí tiveram os 2 anjos chegar: ei, o que vocês estão fazendo? Ali, ó, não sei, sumiu, foi embora. Jesus, né? Ei,
Não fica parado esperando, olhando, né? Obedece. Vai. Vão para Jerusalém. Cumpram, façam aquilo que... Vão lá esperar. Enquanto vocês estão lá esperando, vocês estão obedecendo aquilo que Ele mandou vocês fazer. A questão aqui é a obediência. Aquilo que Ele mandou eles fazerem. Ou ficar esperando, contemplando, esperando o regresso dele, não faz de você alguém que espere a volta de Jesus, mas a obediência, enquanto ele não volta, é que determina que você realmente está esperando a volta dele. É a obediência, é que determina, né? Se você tem a esperança da volta dele. Até os demônios creem que Jesus vai voltar. Eles sabem que Jesus vai voltar. Por isso que eles estão desesperadíssimos. Aguardar a volta dele é cumprir, é obedecer ao mandamento dele e de fazer discípulos de todas as nações. Se eu estiver cumprindo este ide, é porque eu entendi de que ele está voltando e me resta pouco tempo para cumprir o seu propósito aqui na terra. Então, eu vou para Mateus. Eu vejo em Mateus, Jesus, quando fala sobre este assunto, meu objetivo não é falar sobre escatologia aqui, tá? Não é trazer uma palavra sobre escatológica, sobre a volta de Jesus, mas o meu objetivo aqui é justamente nos alertar aquilo que Jesus falou. Gente, é importante saber quando é que Jesus vai voltar. É importante que eu saiba que ele volte. Isso é importante. Agora, o importante é eu cumprir com o meu propósito antes que ele volte. Não é ficar contemplando, esperando a volta dele. Isso não faz com que você esteja preparado para a volta dele. Mateus capítulo 24, o versículo 36. Mateus 24, justamente Jesus fala sobre a volta dele. Capítulo 23, ele já inicia esse tema. E no versículo 36 ele diz o seguinte: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus, ele acabou de... A gente viu isso, né, em Atos, que ele já tinha falado para os discípulos: não se preocupem com os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu. E aqui, Jesus, essa lição é muito anterior, essa lição eu já tinha dado, né? A revisão dos 40 dias era para, né, lembrar que a matéria que eles já tinham visto, né? E o intensivão, então, era esse aí, na prova final, não deu muito certo, né? Mas tudo bem. Aí deu de novo, enquanto você não passa da prova, né, tem a recuperação, né? Aí veio a recuperação, matéria de novo, né? Vocês já tinham ouvido isso, agora vocês estão ouvindo de novo. Então, Jesus já tinha falado isso, gente. Não se preocupem em identificar épocas ou anos, né? O Pai estabeleceu algo e é com Ele, é do jeito dele, vai ser do jeito dele. Veja só o que Jesus fala na sequência, capítulo 24, versículos 40 em diante, diz o seguinte: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, Jesus já tinha falado isso para os discípulos: gente, vai ser de repente, vai ser extraordinário, vai ser, não quando vocês estiverem esperando, vocês de repente não vão estar esperando e ele estará às portas, ele estará vindo. E aí
algo muito importante. Agora vem a dica de Jesus. Quem realmente estará esperando? Quem são aqueles que estarão preparados esperando a volta? Não são aqueles que acreditam que Jesus vai voltar. Porque acreditar que Jesus vai voltar é uma coisa. Então, os demônios acreditam, como eu já falei. Agora que Jesus ele vai dar uma dica, o que é esperar o retorno dele? Versículo 45 em diante diz o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele meu servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Querido, quem é o servo que estará preparado para a volta do seu Senhor? Aquele que o Senhor encontrar trabalhando. Aquele que o Senhor encontrar trabalhando. Aquele que estiver cumprindo Mateus 28, versículo 18 em diante, diz assim: chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus diz: olha, quem estiver seguindo isso aqui, quem estiver obedecendo, quem estiver fazendo o que tem que ser feito, dando bom testemunho, esse negócio que ele diz lá de espancando os conservos, bebendo e tal, é o que? É você dizendo: sabe de uma coisa? Esse negócio de volta de Jesus, ele vai voltar, mas sabe, também não dá nada. Meu trabalho é meu trabalho, né? Se tem que burlar algumas leis, eu burlo. Você começa a não zelar mais pelo teu dia a dia, você não começa a zelar pelos mandamentos de Deus, você não se preocupa mais muito com o teu testemunho. Você vai relevando, você vai se acomodando. E amados, não se acomodem, Jesus está voltando. Se talvez eu ironizei um pouco essa frase do Jesus está voltando, porque todos estão falando isso, mas Jesus está voltando. Amados, todos esses sinais, né, de catástrofe, isso tudo já vinha acontecendo e vai continuar acontecendo e vai piorar. Mas estar esperando, Jesus está voltando. Você está esperando a sua volta? Esperar a sua volta é você estar ativo. Você está na igreja, você está ativo na igreja, você se envolve com as coisas da igreja. Não é estar na igreja, é estar envolvido com as coisas da igreja. Envolvido na pregação da palavra. Não é que tem que sair nas ruas agora ficar pregando. Amado, eu vou falar algo para você. Entregar um folheto, não cai o braço. Você entregar uma palavra de ânimo, você ser uma bênção no seu trabalho, você orar com seus colegas, você ser uma luz onde você está, não é pecado, não é errado, é isso que Deus espera de você. Que você dê uma palavra de ânimo para aquela pessoa que está desanimada, que você possa, no trabalho, sempre Deus te abre portas imensas no seu trabalho, de você poder o quê? Orar para os que estão ao seu redor. Eu creio muito, eu creio em cura divina. Eu creio que se eu orar e repreender a enfermidade, ela vai embora.
Por que você não ora com seus colegas? Ah, mas eu não sou pastor. Gente, não tem que ser pastor. Você é tão filho de Deus quanto eu. Deus ouve a tua oração tanto quanto a nossa, de qualquer outro. Deus quer que você se importe, que você ame. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Amados, amem, se importem. E Jesus, quando voltar, vai dizer: ei, filho meu, entra na sua herança, aquilo que você conquistou, que está preparado. Eu preparei para você algo maravilhoso. Eu quero deixar essa palavra para todos nós. Vamos tomar ânimo, dizendo: Senhor, enquanto o Senhor não vier, eu quero fazer a minha parte. Em primeiro lugar, eu quero estar alegre pela sua vinda, mas em segundo lugar, eu quero também que outros se alegrem e tenham essa mesma expectativa que eu tenho. Amados, que Deus te fortaleça, que Deus te encha da sua presença e que você experimente o melhor do Senhor e que você seja alguém que possa transbordar no seu trabalho, no seu ambiente, no seu Uber, no seu na panificadora que você trabalha, seja lá onde você estiver, você seja uma fonte a jorrar para a eternidade. Esteja conectado, se envolva com as coisas da igreja, se envolva com a sua comunidade, esteja preparado. Nos produtos do rei a gente tem a palavra preparado. Esteja preparado. E aí, quando Jesus voltar, Ele vai te encontrar e você estará preparado para ir com Ele. Nos coloquemos de pé. Glorificado é o teu santo e poderoso nome. Papai, nós te louvamos, te agradecemos porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Ó Senhor amado, se nessa noite o Senhor nos exortou em relação a aguardar a vinda do seu Filho, porque existe um tempo determinado onde as coisas deste mundo elas terão um fim determinado, mas nós sabemos que enquanto Ele não vem, o Senhor nos comissionou a cumprirmos o nosso chamado. Pai, em nome de Jesus, agora eu oro para que essas pessoas que estão acompanhando, seja pela internet, seja por aqui, Senhor amado, que elas sejam alimentadas do céu, Pai querido, cheias da Tua presença, e que elas venham para casa novamente alegres, e que o primeiro impacto, Senhor amado, do Seu amor aconteça nessas famílias, Pai querido. Que eles indo para casa encontrem algo diferente e que elas possam dizer: eu encontrei a fonte da vida eterna. Ó Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti também, Pai amado, por aqueles que estão neste momento em sofrimento. Eu peço em nome de Jesus que não lhes falte, meu Deus, o Teu amparo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os ilumine e os fortaleça. E que eles encontrem em Ti força e consolo, Papai amado, até a Sua vinda, ou até nós nos encontrarmos contigo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a Tua bênção sobre a vida daqueles que hoje vieram e buscaram a Tua face, Pai amado. Que o Senhor os livre de todo mal. E abençoe, Pai amado, a cada um nessa nova jornada desta semana. E que possamos cumprir com alegria, Papai amado, ao chamado ao qual o Senhor nos deu a cada um de nós, para a sua honra e a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus os abençoe.